O primeiro crowdfunding do mundo foi a Estátua da Liberdade. Isso foi em 1884, quando a França doou a estátua para os Estados Unidos. A cidade de Nova York foi escolhida para sediar o monumento. Porém, ela não tinha os recursos necessários para construir a estrutura da ilha e da base da estátua. Foi quando Joseph Pulitzer, que hoje é mais conhecido pelo Prêmio Mundial de Jornalismo, que leva seu nome, decidiu fazer uma campanha em seus 2 jornais que circulavam na região de Nova York. Nessa campanha, ele pedia à população que doasse $1 ou $5 para financiar o projeto. Em um ano, eles arrecadaram os mais de $100 mil necessários para construir a estrutura. Aposto que todos vocês aqui já fizeram algum tipo de crowdfunding. Em português, né, financiamento coletivo, ou também popularmente conhecido como vaquinha. O meu primeiro crowdfunding, com a minha mesada, provavelmente foi um refri 2 litros, depois de um jogo de futebol com meus colegas. Nessa época, eu morava na Argentina, morei dos 8 aos 18 na Argentina. Então, cada um de nós, o Julián, o Gabriel, o Pato, o Martim e os 2 Juans, dávamos 50 centavos para comprar o nosso refri depois do jogo. Tá? Mas eu cresci e comecei a me interessar pelo mercado financeiro, mais precisamente pelas ofertas públicas de investimento. E descobri que essas ofertas públicas de investimento não são muito diferentes da vaquinha do refri ou da história da Estátua da Liberdade, mas elas incluem um monte de intermediários. Por exemplo, para que uma simples captação de recursos de uma empresa com o mercado para desenvolver um novo projeto, essa empresa vai precisar contratar uma bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, um custodiante, um escriturador, uma agência classificadora de rating, um agente fiduciário e um banco liquidante. Esses nomes são bem complexos e não dizem nada. O que eles fazem, de fato, não é nada muito extraordinário. E fazendo uma analogia com a compra do refri 2 litros, é como se eu precisasse falar com o diretor, chamar o guardinha da escola, o professor de educação física, escolher qual dos meus colegas iria arrecadar o dinheiro, e só ele poderia arrecadar o dinheiro com os demais, e depois, qual dos meus colegas, quando todo mundo estivesse dentro do bar... Quando todo mundo estivesse dentro do bar, iria pegar o dinheiro daquele que arrecadou, e aí sim, finalmente, trocar o dinheiro pelo refri com a dona do bar. O crowdfunding surgiu para eliminar intermediários, financiar projetos e fazer com que as pessoas se sintam parte daquele projeto que elas estão financiando. Porque, afinal de contas, se tu está financiando algo, tu quer muito que aquilo aconteça. Alguns exemplos de crowdfunding de doação são, por exemplo, a banda O Teatro Mágico, que captou R$250 mil para financiar o seu CD e sua turnê. E dessa maneira, eles conseguiram eliminar o selo musical, que antes era o único que decidia qual banda iria gravar ou não um CD. Passando pelo relógio Pebble, que é o primeiro smartwatch do mundo, e inclusive um dos primeiros projetos a captar mais de $1 milhão via crowdfunding. O Pebble tirou da indústria o poder de decidir quais produtos estariam ou não na prateleira das lojas. Mas o crowdfunding também pode servir como uma simples vaquinha para algo mais inusitado, como, por exemplo, uma praia. A praia de Awaroa, que fica na ilha sul da Nova Zelândia. A história é bacana, então eu vou contar um pouquinho mais.
essa ilha era uma ilha particular e o dono deixava que qualquer um frequentasse as suas praias. E, como vocês podem ver, elas são bem paradisíacas, né? Só que nesse ano, em 2016, o dono decidiu se desfazer da propriedade e colocou à venda. Foi quando seus banhistas começaram a se perguntar se o próximo dono continuaria permitindo que qualquer um usufruísse da ilha e das suas praias. Então, 2 dos seus banhistas mais frequentes decidiram fazer uma campanha de crowdfunding, arrecadaram $1.700.000, compraram a ilha e a doaram a um parque nacional. Dessa maneira, as suas praias permanecerão públicas para sempre. Mas o crowdfunding também pode ser polêmico, como é o caso do Oculus Rift, que é um óculos de realidade virtual que está revolucionando o mundo dos games e até da medicina. O Oculus Rift captou $2 milhões em sua campanha de crowdfunding. E a polêmica surgiu quando o produto foi entregue. Quando ele ficou pronto, a empresa foi adquirida pelo Facebook por $1 bilhão. Alguns de seus participantes, algumas pessoas que doaram recursos para viabilizar esse produto, se sentiam no direito de ter uma participação sobre a venda da empresa. Mas isso não aconteceu, porque era um crowdfunding de doação. Lembram aqueles intermediários que eu comentei para vocês? Eles existem e são pesados e trazem muita burocracia para o processo. Burocracia geralmente implica em aumento de custos. Então, facilmente, ter aqueles players que eu mencionei antes supera os $500 mil de custo. Consequentemente, as ofertas precisam ser bem grandes, porque a gente precisa diluir esse custo no valor da oferta para que faça sentido, né? E o pior de tudo, essas ofertas, por serem muito grandes, geralmente são oferecidas somente a fundos de investimento e grandes investidores. E a grande parte da população não fica sabendo disso e perde excelentes oportunidades. Assim como o crowdfunding de doação, existe outra modalidade que visa eliminar intermediários, que é o crowd investing, também conhecido como equity crowdfunding, ou, em português, investimento coletivo. No crowd investing, em vez de ser uma doação em troca de um produto ou de um brinde, tu investe em troca de um retorno financeiro. Tá? E aqueles intermediários que eu citei, muitos deles foram criados para evitar que um investidor fosse enganado. Mas as novas ferramentas de internet vêm aumentando o nível de confiança entre as pessoas. Porque as informações estão cada vez mais públicas. Então, facilmente, tu consegue verificar como aquela pessoa se comportou em outra ocasião. Como que ela desenvolveu aquele contrato que foi combinado. E dessa maneira, facilmente, tu consegue decidir se tu vai ou não fazer um novo negócio com aquela pessoa. Os modelos tradicionais que estão perdendo, estão caindo em desuso, né, estão deixando de ser usados, incentivam exatamente o oposto. Tá? Eles incentivam que tu não cumpra o que tu combinou, porque as informações elas são privadas, poucas pessoas têm acesso àquilo. Tá? Utilizando-se desses mecanismos mais modernos, as ferramentas que surgiram ultimamente, incorporadores vêm desenvolvendo projetos grandes e pequenos. Inclusive, projetos tão pequenos que cabem naquele terreno baldio, que tem provavelmente perto da tua casa ou do teu trabalho. Nesse terreno, geralmente, ele era esquecido, ele era deixado de lado, porque o projeto que cabe nele não justifica os valores que se precisa ter na captação. Se precisa de valores muito menores para desenvolver um projeto para esse terreno. Mas nesse terreno, já tem um monte de dinheiro investido, tanto pela nossa prefeitura, quanto por outras empresas. Porque nesse terreno já está passando na frente uma rua, canos de água e esgoto, fios de dados, entre outros. Tá? E vocês já pensaram que, por não estar sendo usado esse terreno, provavelmente a cidade está se expandindo para suas periferias de uma maneira maior, ela não precisaria se desenvolver tanto.
e a gente poderia economizar um bom dinheiro, e, além disso, o impacto urbano seria muito grande. E eu, que comecei fazendo o meu primeiro crowdfunding para comprar um refri 2 litros com os meus colegas depois de um jogo de futebol, hoje eu ajudo grandes e pequenos incorporadores, mas principalmente incorporadores inovadores, a desenvolver projetos, a captar recursos para todos os tipos e tamanhos de projeto. Mas, principalmente, a gente permite que qualquer um possa participar disso. Porque a gente entende que vários pequenos investidores são muito mais importantes para o processo do que um grande investidor. E as pessoas não investem só pelo retorno financeiro. Elas investem também por apoiar algo que elas acreditam, algo que elas gostariam de ver na sua cidade, que elas possam usufruir e que elas possam conviver e aproveitar daquilo. Hoje, o crowdfunding já vem viabilizando shows, produtos, praias, edifícios. Eu acredito que cada vez mais ele vai moldar a cara das nossas cidades. E, por que não, até a nova Estátua da Liberdade. Obrigado.